Olá, então, tudo bem? Neste momento, nós vamos para mais uma palavra de Deus, a leitura e a meditação do Salmo. Nós agora já estamos no Salmo 51, aonde o Senhor nos traz aos nossos coração o exemplo de um servo de Deus, que era um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus. Diz que é o único homem que fala na Bíblia que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas com tudo isso, ele era um ser humano, ele também falhou e falhou feio. Né? Neste salmo, o salmista, é Salmo de Davi, ele pede a Deus perdão pela misericórdia de Deus e perdão pelo pecado, quando né, o amigo dele, um amigo dele, chegou para ele falando sobre uma situação de outro amigo, contando uma história, e depois ele revelou que aquela história que ele estava contando estava falando era sobre ele, aquela pessoa, o Davi. Né? Então, o que acontece foi Jonas que chegou para ele contando essa história de uma pessoa que tinha uma ovelhinha sozinha e essa ovelhinha, a pessoa tirou dele, né? Pegou, matou a ovelhinha dele e essa pessoa ficou sem. E quando Jonas falou com ele, é que ele perguntou, e você sabe, aliás, ele perguntou a Jonas, você sabe quem é esta pessoa, o que é que essa pessoa merece? Então, aí o salmista, que foi Davi, falou comigo, essa pessoa merece ser morto, essa pessoa merece ser matado, ser morto. Então, aí Davi falou, pois é, esta pessoa é você. Então, você já pensou? Aí ele se arrependeu, ficou com muito medo, muito temor, porque Davi, com todos os erros que ele praticou, que um deles foi ter ficado com a esposa do grande amigo dele, e ainda esse grande amigo dele, ele mandou que fosse para a frente da guerra para que ele fosse morto, né? E assim foi, aconteceu, para ele poder ficar livre com a mulher. É uma história muito triste, uma tragédia que foi cometida por Davi. Mas Davi, com tudo isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que que diz segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração que tinha facilidade de se arrepender, ele tinha facilidade de buscar a face de Deus, ele tinha facilidade de buscar e de Deus responder, porque seja qual for, meu amigo, minha amiga, o pecado, a tristeza, o pecado que você tenha cometido, fique sabendo que Deus ele está pronto para te perdoar, ele está pronto para te responder, ele está pronto para te abençoar, para mudar e moldar o seu caráter e fazer de você um grande homem de Deus ou mulher de Deus, ele está pronto. Assim como ele tem feito comigo, né, está fazendo comigo e vai fazer. E tem feito com milhares de pessoas. Eu não gosto tanto de colocar o exemplo de pessoa que está aí fora, mas eu tento, não estou falando que eu sou, eu tento ser um exemplo diante da sociedade para que o nome do Senhor venha a ser honrado na minha vida. Em vez de eu apontar é fulano de tal, é amigo fulano de tal, então eu gosto de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu sou uma testemunha viva da bondade, da misericórdia, do perdão de Deus na minha vida e das providências, dos cuidados que Ele tem para comigo. Por mais que eu me esforce, mas em compensação, a justificativa que tem em mim é o sangue de Jesus que foi derramado para que eu viesse ter vida e para que eu viesse ser perdoada e transformada. E com você não é diferente, meu amigo. E aqui o salmista, ele clama a Deus por misericórdia e pede perdão dos seus pecados. Né? Assim como eu peço constantemente o Senhor perdão, e pede a Deus para que purifique ele e dê um novo recomeço para a vida dele. Né? E ele foi justificado. É claro que todo o pecado que o ser humano comete, ele recebe com certeza o resultado do fruto desse pecado. Não só ele passar por uma angústia e tristeza, mas aquela prática, ele recebe a recompensa da prática má, como aconteceu com Davi. Foi triste muitas coisas depois daí que aconteceu com Davi. Deus perdoou, mas ele, olha, o filho dele, como é que chama? Abusou da filha. Um filho dele depois tentou matar ele, o próprio pai Davi, e aí Deus não permitiu, Deus usou uma outra pessoa para poder tirar a vida. Então, foi um tormento, foi uma situação triste depois de tudo isso. Deus perdoou, Davi continuou sendo rei, Davi continuou
sendo homem segundo o coração de Deus, mas em compensação, ele pagou o preço da sua desobediência. Por isso, meu amigo, minha amiga, é bom que nós venhamos viver em retidão. É bom que nós venhamos ser praticantes de boas obras. É bom que nós venhamos ler e meditar na palavra. Desculpa. É bom que nós venhamos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, orar e clamar pela misericórdia de Deus, a bondade, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que somos templo do Espírito Santo, nosso corpo, purificar o nosso corpo, não nos contaminar com o pecado, com a prostituição, com a pornografia e diversas outras coisas abomináveis que leva a entristecer o Espírito Santo de Deus, mas que venhamos a cada dia buscar a perfeição do varão perfeito, como diz a palavra de Deus. E como é que nós buscamos? É clamando a Deus por misericórdia todo dia, pelo amor de Deus, a bondade, o perdão, né? Não nos misturar com pessoas desqualificadas que têm a boca para poder estar falando, comentando mal, falando palavrão, falando coisa horrenda, né? E assim por diante, diversas outras coisas. Todos nós sabemos o que é bom e sabemos o que é ruim, não é mesmo? E assim sucessivamente. Então, meu amigo, minha amiga, você que ainda não inscreveu neste canal, se inscreva, fica até o final que eu vou estar orando por você, para que o Senhor venha te perdoar, assim como tem me perdoado, venha te purificar, ou mesmo qualquer um outro pedido que você quiser colocar aí, né? Escrever aí o seu pedido, coloque o seu nome, o seu pedido de oração, ou mesmo pela sua família, pela a porta de emprego, pela sua saúde emocional, profissional, física, financeira, seja qual área for, ou mesmo alguém que estiver doente, né? A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito com seus efeitos. E aqui eu estou me justificando através da palavra de Deus e pelo esforço que tenho para poder praticar. É a justificativa que eu te dou. Não é que eu sou melhor do que você nem ninguém, mas eu me esforço por ser justificada segundo os planos de Deus. Amém? E aí diz assim a palavra de Deus no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, quer dizer, do meu pecado, e me purifica, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti, diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, quer dizer, o Senhor ama quando eu falo a verdade. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria, quer dizer, a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios de Salomão que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele diz aqui, ó, e me faz conhecer no oculto a sabedoria, quer dizer, que com o temor de Deus ele reconheceu que estava errado. Que nós precisamos reconhecer os nossos erros e colocar diante de Deus pedindo perdão com clamor e súplica para que o Senhor venha nos perdoar e nos purificar. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quer dizer que ele sentiu quebrado, destruído, quando ele reconheceu que eu não sou o pecado para poder colocar uma veda nos olhos da pessoa e a pessoa não enxergar que está fazendo aquilo errado. Porque uma pessoa, segundo o coração de Deus, não reconhecer quando está errando, misericórdia. O pecado é triste, é algo muito triste, é o pecado. Porque ele coloca uma veda nos olhos da pessoa. Aí diz assim, esconde de mim a tua face, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, quer dizer, me liberta dessa impiedade e coloca um coração novo em mim,
né, me conceda um novo caráter de cidadão do céu. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifício, senão eu daria, e não te deleita em holocaustos. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrido. O Senhor não despreza, né? O sacrifício que Deus quer é que nós esteja com a nossa mente ligada a Ele, um coração contrito, ligado, louvando, adorando, mesmo sem força, clamando e buscando ser justificado pela palavra de Deus. Aí Deus se agrada, a pessoa reconhecedor que Deus está, que Ele tem um olho maior do que tudo, Ele é maior do que tudo e Ele enxerga tudo, nada fica oculto dos olhos de Deus. Aí ele diz assim no versículo 17: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O 18: faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então oferecerão novilho sobre o teu altar. Quer dizer, Deus, ele não se agrada, meu amigo, minha amiga, dos nossos erros, dos nossos defeitos, mas ele quer que nós reconhecemos que ele é bondoso, misericordioso e ele está pronto para nos perdoar, nos purificar, trabalhar em nossas vidas um novo caráter, uma nova emoção, colocar um novo louvor nos nossos lábios a Ele. E que nós venhamos a cada dia reconhecer que Deus está acima de tudo e de tudo. E que nada que eu faça de bom e nem de ruim está oculto aos olhos de Deus e nem ao ouvido dele. Tudo que nós falamos, ele ouve. Até os nossos pensamentos, antes de chegar a palavra na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Amém? Oremos então. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus que neste momento, juntamente com este amigo, esta amiga, eu venho colocar diante do Senhor, meu Pai, a vida deste meu amigo, assim como a minha vida também, dos parentescos dele, da família, meu Deus, e a causa que ele está colocando agora diante de Ti, porque o Senhor é conhecedor do coração deste meu amigo, desta minha amiga que clicou aqui neste vídeo para ouvir a Tua palavra, meu Deus, e receber esta oração. Oh, meu Pai, liberta, perdoa os muitos pecados, as transgressões. Tem misericórdia, coloca um novo cântico nesses lábios, Senhor. Coloca, meu Deus, um hino de adoração e louvor ao Senhor. Liberta de toda tristeza, toda angústia, meu Deus, que ele está passando. E todo temor, tudo aquilo que ele está passando neste momento, conceda o livramento para a glória e louvor do seu nome. E faz, meu Deus, que esta vida consiga permanecer nos teus santos caminhos, na tua presença, te louvando, te honrando, te agradando em todo o tempo e lugar. Pois o Senhor deixou escrito na sua palavra no livro de Salmo 37, versículo 4. Agrada-te ao Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Nos ensinem a te agradar, a te louvar, a te honrar em todo o tempo e lugar, meu Pai. Pois tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Se assim buscarmos, meu Pai, viver para a glória e louvor do seu nome. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, que está fazendo e que vai fazer. Amém, meu amigo e minha amiga.